sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre sujeito e predicado. Mais especificamente, nós vamos dar ênfase ao conteúdo de tipos de sujeito, ok? Então, peguem a gramática na página 97, porque nós vamos começar. Na aula anterior, vimos que o sujeito é o termo que está em relação de concordância com o verbo. Já o predicado, dizemos que é todo o período, excluindo o sujeito. Agora, vamos estudar sobre os tipos de sujeito. Quanto à sua natureza, o sujeito pode se apresentar de 4 maneiras: determinado, indeterminado, oculto ou oracional. Sujeito determinado. Como a própria classificação deixa claro, esse sujeito está explícito na estrutura do período. Todos os exemplos que vimos até agora neste capítulo apresentam sujeito determinado. Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado não aparece explícito no período. Assim, dizemos que existe um termo que funciona como sujeito, mas ele não se apresenta claramente na estrutura do período. Ou seja, não se pode identificar esse sujeito. Em um contexto denotativo, a indeterminação do sujeito só ocorre com verbos que expressam ações realizadas por humanos. Observe: jogaram uma bolinha de papel, quebraram o vidro da janela, chamaram os bombeiros. Nesses exemplos, observe que o verbo expressa uma ação realizada por humanos e fica flexionado na terceira pessoa do plural, mesmo que a ação provavelmente tenha sido desempenhada por apenas uma pessoa. Por isso, uma construção como "estão miando no telhado" é agramatical. Vale observar que uma construção é agramatical quando não seguem as regras gramaticais. Já uma construção como "dos gatos estão miando no telhado" é gramatical, pois é uma construção natural da língua. Atenção! Nesse caso, o sujeito é determinado, 2 gatos. Muitas vezes, o papel do sujeito é ocupado por expressões de sentido indeterminado. Muitas pessoas, todo mundo, muita gente. Por serem identificadas na oração, essas expressões funcionam como sujeito determinado simples em frases como: muitas pessoas gostam de ficar em casa. Muitos alunos estão pensando que a prova foi adiada. Sujeito desinencial. O sujeito desinencial não aparece expresso na oração, mas é identificado por meio da desinência verbal. Observe: gosto muito de estudar os seres vivos. Elipse do pronome eu, sujeito desinencial. Observe que o sujeito desinencial existe. Ele apenas ficou oculto por uma questão de economia linguística. Como a ocultação dos termos da oração é chamada de elipse, o sujeito desinencial pode ser identificado também como sujeito elíptico ou oculto. Sujeito oracional.
Como o próprio nome indica, esse sujeito é representado por uma oração. Veja, o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive ao mesmo tempo em um determinado local é denominado população. Nesse período, o sujeito da forma verbal está representado pela oração. O conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive ao mesmo tempo em um determinado local. 5. Oração sem sujeito. Como vimos no início deste capítulo, o sujeito sempre pode ser substituído por um pronome pessoal. Assim, os verbos que apresentam sujeito são chamados de pessoais, exatamente porque são usados com pronomes pessoais, que determinam a sua flexão. Nesse raciocínio, chamamos de impessoais os verbos que não podem ser usados com esses pronomes. Choveu nas terras da fazenda. Nesse caso, nenhum termo na nossa língua poderia ocupar a função de sujeito nesse enunciado. Assim, o sujeito do verbo chover não é indeterminado. Na verdade, ele não existe, pois o verbo chover é impessoal. Nessa situação, o verbo fica flexionado sempre na terceira pessoa do singular. Ele. Veja alguns exemplos de orações sem sujeito. Trovejou durante a madrugada. Há muitas espécies animais desconhecidas. Tem muitas pessoas na fila. Faz 3 dias que chove. Há 2 anos sem estiagem. Era 15 horas. Tem 3 anos que não neva. Passava das 4 horas da manhã. Observando esses exemplos, podemos perceber que os verbos impessoais são os verbos que denotam fenômenos atmosféricos ou cósmicos, como chover, trovejar, relampear, nevar, ventar, gear. Haver e ser em orações equivalentes às construídas com existir. Haver, ter, fazer e ser nas indicações de tempo. Passar mais de exprimindo tempo decorrido. Agora que finalizamos todo o capítulo 5 da gramática, vocês devem fazer a atividade nas páginas 104 a 106. E até a próxima aula.